Olá, eu sou Márcio Teixeira e depois de muitos anos de estudo e muitos pedidos aqui no canal, finalmente meu livro está disponível para você comprar aí no Brasil, no site que está aqui na tela e também no descritivo desse vídeo. São mais de 30 anos de estudo, mais de 500 páginas compiladas para você num texto fácil de ler, para você finalmente descortinar o que existe no mundo espiritual por trás da música que você ouve. Esse é o momento. Não perca, leia esse livro, porque você nunca mais vai ouvir música da mesma forma. Proteja a sua alma. Olá, meu nome é Alex Rodrigues, muito agradecido meu grande amigo Márcio Teixeira convidar para falar hoje um pouquinho sobre a história do Stryper, deixando claro algumas coisas do início. O Stryper não foi a primeira banda de rock cristã. Antes dele já havia bandas como Petra, algumas outras bandas, só que o Stryper foi a primeira banda de hard rock / heavy metal a furar a bolha, a ir para o mainstream e conseguir tocar e conseguir espaço no mundo secular, coisa que as outras bandas não conseguiam antes. Então, vamos começar com as origens do Stryper, que começa numa banda chamada Roxx Regime em 1981. Antes, nos anos 80, final dos anos 70, o Robert Sweet já era um músico de sessão muito requisitado em LA e tocava bastante bandas, gravava bastante. E ele tinha um projeto que ele queria fazer de uma banda, e a mãe dele, Janice Sweet, que mais tarde foi se tornar empresária da banda por um bom tempo, ela insistiu para o Robert dar uma chance para o irmão, que o irmão tocava bem, cantava bem, e aí ele falou, ok, eu estou criando esse novo projeto e eu vou dar uma chance para o meu irmãozinho, e aí eles fundaram o Roxx Regime em 1981. A formação inicial do Roxx Regime foi que começou em La Miranda, na Califórnia, foi Scott Lane na guitarra, John Voorhees no baixo, logo em seguida substituído por Eric Johnson, Robert Sweet na bateria e o Michael Sweet nos vocals e nas guitarras. Durante 2 anos eles tocaram bastante, gravaram até um EP chamado Yellow and Black Attack e conseguiram algum radio play e tiveram uma certa fama local. Eles tocavam bastante no famoso Whiskey A Go Go. Em 1983, eles mais estabelecidos, veio a formação mais sólida do Roxx Regime, que foi Richard Martinez, que a gente conhece melhor como Oz Fox, na guitarra e nos back vocais, o John Von Togren no keyboards. Uma curiosidade é que nessa época, o guitarrista C.C. DeVille, do Poison, chegou a fazer uma audition e ele quase tocou no Roxx Regime e quase tocou no Stryper. Mas, devido a conflitos de agenda, essa coisa toda, Deus assim quis, né, que fosse o Oz, que inclusive era amigo no ginásio do Tim Gaines. Quando o Roxx Regime estava tocando em 1983, eles começaram a ter uma experiência real com Cristo. Os irmãos que eram de família cristã voltaram para Jesus e o Oz Fox se converteu. E a banda logo mudou a mensagem musical para refletir as suas crenças cristãs. E eles resolveram mudar o conceito da banda. Nessa época, já vinha entrando o novo baixista, o Timothy Gaines, que vocês vão ouvir bastante falar nesse vídeo, que é um baixista um tanto quanto, vamos dizer assim, complicado. Eu gosto muito do Tim Gaines, mas ele realmente era um pouco complicado. E eles mudaram o nome da banda para Stryper. E eles passaram a ser a primeira banda de heavy metal abertamente cristã e a ganhar aceitação no mainstream. Em 1983, eles assinaram com a gravadora Enigma Records, que estava assinando todo mundo, as grandes bandas, e lançaram seu primeiro álbum, que se chamou The Yellow and Black Attack, que era o nome antigo do EP que eles lançaram como Roxx Regime. Só que eles deram uma ênfase completamente cristã nas letras do Yellow and Black Attack, de 83, e no início da década de 80, que eles começaram a tocar,
a Enigma Records começou a incentivar para eles mudarem o nome, Stryper. Por que Stryper? Eles falaram, tem um significado. E eles começaram a dizer que o Stryper era um acrônimo, que significava Salvation through Redemption, Yielding Peace, Encouragement and Righteousness, que em português significa salvação por meio da redenção, produzindo paz, encorajamento e justiça. E eles criaram um logo baseado num triângulo, que significava a trindade ou triunidade, né, que é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e colocaram a passagem de Isaías 53:5, que diz, pelas suas pisaduras somos sarados, que em inglês você fala, by his stripes we're healed. Então, stripes, striper, seria alguém que pertence àquele que levou as pisaduras. É um jogo de palavra interessante. Pouco depois que eles lançaram o EP Yellow and Black Attack, 21 de julho de 84, durante esse período o Stryper abriu para bandas como Red, Bon Jovi, levando alguns fãs e críticos a afirmar, não, eles são uma banda cristã, o visual é muito extravagante. Mas era condizente com os cenários da banda do estilo glam metal e hair bands da época. E naquela época, na Califórnia, pintor, carteiro, todo mundo usava cabelo extravagante e até maquiagem. Is that mascara? I'm in the band. Oh. Isso causou muita estranheza aos cristãos conservadores, mas eles foram muito bem aceitos pelo público jovem e pelos pastores de jovens, que preferiam ver seus jovens ir a um show do Stryper do que um show do Aspa ou do Motley Crue. E também o público secular começou a frequentar seus shows, recebendo a palavra de Deus fora da igreja e não só aos domingos. E no lugar de tomarem pedaços de carne e restos de animais na cabeça, como bandas como o Asp faziam com seu público, eles passaram a receber novos testamentos que eram jogados para a plateia durante os shows. Uma vez um espectador do Stryper comentou no vídeo, é bem melhor levar uma Bíblia para casa do que um pedaço de carne podre na cara. Nessa mesma época, o evangelista Jim Swaggart, que já tinha caído em pecado de adultério com uma prostituta, um homem extremamente polêmico, foi um crítico ferrenho pelo som e o visual do Stryper, dizendo que aquilo era obra de Satanás e não era de Deus, em vez de ficar usando o culto da sua igreja para pregar o evangelho. Mas como resposta, o Stryper nunca usou a estratégia do diabo e não a acusou. E sim declarou, ele fala isso porque ele nunca foi aos nossos shows. Nessa época, muitos jovens desviados de igreja se voltaram a Cristo só pelo fato de ir despretensiosamente assistir um show do Stryper, porque iam assistir com bandas como Red e até mesmo o Wasp. Como toda banda americana tinha uma estratégia nos anos 80, para ele alcançar o mainstream internacional, para onde ele ia? Japão. O Stryper não fez diferente. Foi para o Japão, gravou um vídeo, Stryper Live in Tokyo, que foi um sucesso incrível, e o sucesso internacional veio com o lançamento desse vídeo. O primeiro álbum completo, né, o Yellow Black Attack, foi um EP. O primeiro LP, né, o primeiro LP, foi o Soldiers Under Command, lançado em maio de 85. Foi o primeiro disco de ouro da banda. Claro, com visual polêmico, com uma capa polêmica, o Stryper desfrutou do seu maior período de sucesso até então. E, seguido desse sucesso, veio o terceiro álbum do Stryper, To Hell with the Devil, e foi lançado em 24 de outubro de 1986. E ganhou o disco duplo de platina e passou a tocar direto no rádio e passou 3 meses nas paradas de álbuns da Billboard, vendendo mais de 2 milhões de cópias. Além de ser o disco de maior sucesso do Stryper, foi o primeiro álbum de música cristã contemporânea e de metal cristã a alcançar esse feito. As músicas Calling on You, Free, Honestly foram sucessos extremamente populares na MTV em 87. Tanto que Free e Honestly se tornaram as músicas mais solicitadas no programa Dial MTV, mais do que Madonna, mais do que Michael Jackson, mais do que qualquer outra banda na época. Isso foi um feito, né? Eles também foram a segunda banda cristã a ser tocada na MTV. A primeira não tinha sido eles, como o Cid fala por aí. A primeira foi The Garmin, que foram com a música, se não me engano, 666, mas não alcançaram o radio play e o alcance que o Stryper alcançou.
Aí começam as polêmicas com o baixista Tim Gaines. O Tim Gaines não participou da gravação do To Hell with the Devil. Por um curto período de tempo antes do lançamento do disco, ele foi substituído pelo Matt Ulrich. Ulrich tocou algumas coisas, algumas bases, mas ele não estava com a banda há mais de um mês, mas já estava com o uniforme que seria usado nos photoshoots e tudo. Mas quem tocou de verdade o baixo do To Have the Devil foi outro baixista chamado Brad Cobb. Mas como Matt Ulrich ia para turnê, ele acabou tirando as fotos oficiais do Stryper, como vocês podem ver na foto. Mas ele acabou, não sei porquê, desistindo. Tim Gaines volta para a banda, eles têm que fazer um novo photoshoot e posteriormente participou da bem-sucedida turnê mundial, que em 87, e a banda foi a atração principal do Dynamo Open Air Festival na Holanda. Honestly é a música de maior sucesso do Stryper, alcançando a 23ª posição no Top 40 das paradas. O álbum recebeu indicação ao Grammy de melhor performance gospel. Os próprios críticos seculares dizem que o Stryper não ganhou o Grammy daquele ano por puro preconceito, porque não tinha pra ninguém aquele ano, e com certeza era o ano do Stryper levar o Grammy. Não levou, segundo os próprios críticos de música secular, por puro preconceito. O quarto álbum da banda, que foi o álbum que começou a trazer o Stryper para o Brasil, foi lançado em junho de 1988. Também ganhou o disco de ouro e a música Always There For You entrou brevemente nos níveis mais baixos da parada pop, chegando ao número 71. Apesar do número ser bem abaixo, isso em matéria de Billboard é um número bom, né? Apesar de ser outro grande sucesso na MTV, no entanto, o som do álbum era muito super produzido e mais pop que os lançamentos anteriores, e vários críticos, para variar, do Stryper e alguns fãs criticaram o disco pela produção, superprodução. Além disso, a imagem da banda foi se aproximando mais ao visual de glam metal da época, dando aos fãs mais algo para criticar. Esses fatores levaram as vendas mais baixas e o álbum passou apenas 5 semanas nas paradas da Billboard. O segundo single e vídeo, I Believe in You, alcançou a posição 88, e o terceiro single, Keep the Fire Burning, falhou nas paradas, assim como no álbum anterior. Tim Gaines, novamente, não participou da gravação. Brad Cobb, mais uma vez, tocou no baixo. Posteriormente, ele voltou para o grupo para outra turnê mundial. In God We Trust ganhou 2 prêmios Dove Awards, sobre Hard Music Album e Hard Music Song. O Dove, para quem não sabe, é o Grammys da música cristã. Já nos anos 90, com o início da era grunge, o Stryper lançou um polêmico álbum, só que esse é polêmico de uma maneira contrária às outras polêmicas do visual deles. Esse álbum foi o Against the Law, o meu preferido de maneira musical, mas mudou drasticamente a imagem e a mensagem lírica da banda. Musicalmente, ele é realmente muito bom. Enquanto todos os seus álbuns anteriores tinham cores amarelas e pretas nas capas e letras falando de Deus e da salvação, Against the Law apresentava uma banda com roupas de couro preto, não mencionava diretamente Deus nas letras, e o som do musical também era bem mais pesado, bem mais próximo ao metal clássico. Por isso a minha preferência em matéria musical a esse álbum. Mas o baterista Robert Sweet disse que na mudança da imagem e do som foi uma resposta a tanta crítica que eles receberam ao álbum anterior, In God We Trust, e uma tentativa de deixar para trás a imagem do glam metal. Realmente, eles conseguiram, mas o que aconteceu? O álbum vendeu mal, e isso se deveu em parte aos rumores da imprensa, tanto mainstream quanto cristã, de que a música do Stryper estava tendendo para um som mais mainstream à medida que sua fé cristã enfraquecia. Os fãs se perguntaram por que eles fizeram um cover do estilo funko metal da música Shining Star do Earth, Wind and Fire, que por sinal eu adoro, é sensacional, onde
Mais uma vez, Tim Gaines não tocou, e ela foi executada pelo baixista Randy Jackson, mais conhecido aqui no Brasil como juiz do American Idol. O vídeo não seria um sucesso da MTV, o que foi a primeira vez que isso aconteceu para o Stryper. Seguiram outros 2 vídeos, Two Time Woman and Lady, minha balada favorita, que geraram algum airplay, mas, no entanto, os críticos ainda consideraram o álbum bem longe da proposta do Stryper, mas, com certeza, a melhor produção musical do Stryper até hoje. Isso eu concordo sem dúvida. Musicalmente, o álbum é impecável. Em 91, já enfraquecido, eles assinam com a Disney Hollywood Records, pelo executivo da gravadora Wesley Hine, que originalmente havia assinado com eles na sua Enigma Records, que tinha sido vendida para Disney Hollywood Records, e ele trouxe o Stryper com ele. O Stryper, naquela época, estava vendo a Guerra do Golfo. Ele lançou uma coleção de grandes sucessos, como se fosse uma coletânea, né, chamada Can't Stop the Rock, mas apresentava 2 músicas, uma das quais foi Believe, muito boa por sinal, inspirada na Guerra do Golfo. E a banda nessa época continua em turnê até fevereiro de 92, quando o vocalista Michael Sweet, já desconfortável com aquela situação na banda, deixou a banda alegando diferenças artísticas para seguir a carreira solo. Na verdade, a banda estava começando a dar problema, principalmente por causa do Tim Gaines.